Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Eu sou o professor Roberval Carvalho e eu estava aqui esperando você. Nesta aula nós iremos falar sobre arte e tecnologia, instalações artísticas e videoarte. Você já ouviu falar em instalações artísticas? O que seria videoarte? Me acompanhe. Como objetivo, nós iremos conhecer e analisar as relações entre arte e tecnologia, com ênfase na videoarte. Você já ouviu falar em videoarte? Quando a gente pensa vídeo, naturalmente vem a ideia de imagens em movimentos na TV, cinema, não é mesmo? E arte? Qual é a relação que a arte tem com o vídeo nesse caso? A arte e a tecnologia parecem se fundir no mundo contemporâneo. A arte é modificada pela tecnologia, assim como a tecnologia se faz a partir da arte e cria novas formas de se fazê-la. Bom, a arte ela é modificada pela tecnologia. Então você veja bem, a maneira que o mundo vai evoluindo, a maneira que o tempo vai passando, os materiais tecnológicos eles vão evoluindo e naturalmente a arte vai se apropriando destes materiais para poder expressar melhor a sua linguagem. Dentro disso nós vamos ter diversos tipos de ideias se fundindo, como por exemplo videoarte, videodança, videoteatro, uma infinidade de possibilidades. Dos primeiros televisores e rádios criados até os de nossos dias, os processos de transmissão de som e imagem mudaram muito. As linguagens que nasceram dessas pesquisas também. Contudo, algo não mudou. A arte e a ciência andam juntas na criação de linguagens e novas formas de comunicação e expressão. Arte e ciência juntas, buscando novas formas de traduzir ideias, conceitos, pensamentos. A arte sempre em prol de ressignificar a sociedade e também, em muitos dos casos, entreter. O rádio, a televisão e as histórias das experiências científicas que formaram a criação desses objetos são materiais e temas nas produções do artista brasileiro Cildo Meirelles e do artista sul-americano Nam June Paik. Já ouviu falar desses dois artistas? Qual a importância que eles têm para o cenário artístico? E aqui, olha só, o artista brasileiro Cildo Meirelles, um brasileiro nos representando no cenário artístico, o que eles fazem? Qual o trabalho deles e qual a preferência deles? Muitos dos trabalhos de Nam June Paik são videoartes e videoinstalações. E você recorda-se o que são esses tipos de videoarte? Bom, uma instalação é uma manifestação artística contemporânea composta por elementos organizados em um ambiente. Ela pode ter um caráter efêmero ou pode ser desmontada e recriada em outro lugar. Caráter efêmero, aquilo que tem pouca durabilidade, aquilo que acontece e acaba, não tem mais, não tem volta, não tem como captar, prender para si, né? Ou pode também ser desmontada e recriada em outro lugar. As instalações são então organizadas em um ambiente, mas eu posso desmontá-la e levar para um outro lugar, ou ela é efêmera, ela acontece naquele momento e não é possível mais tê-la, ou apreciá-la, vê-la. A única forma que pode haver de presenciar, de ver de novo essas artes efêmeras é a fotografia, por meio da fotografia, das filmagens, ok? E a videoarte, ela é uma linguagem artística que influenciou a criação de outras linguagens, como a videoinstalação, a videoescultura, a arte via satélite, a web art e a arte com princípios robóticos, entre outras. Agora observem aqui como a tecnologia influencia no fazer artístico. Olha isso aqui, gente. Videoinstalação, videoescultura, arte via satélite, web art e a arte com princípios robóticos. Você já imaginou que há tantos tipos de comunicação na linguagem artística como esses que eu elenquei aqui? E além, existem muitos outros, não para por aí. Trata-se de uma linguagem contemporânea que nasceu a partir do acesso ao vídeo
e a sistemas de televisão. Isso que é legal. A maneira que a humanidade vai evoluindo, a maneira que a tecnologia vai evoluindo, nós temos então o artista se apropriando de materiais tecnológicos para poder expressar-se melhor, comunicar melhor, entreter melhor através das linguagens artísticas. Temos também as artes multimídias. Você sabe o que significa arte multimídia? É um termo que vem da língua inglesa e que se refere àquilo que utiliza vários meios em simultâneo na transmissão de uma informação. Multimídia utilizando vários meios na transmissão de informação. Uma apresentação multimídia, por exemplo, pode incluir fotografias, vídeos, sons e texto. Vamos então a uma primeira atividade? O que é uma instalação artística? Pense e eu já volto.
E aí, galera, conseguiu responder o que é uma instalação artística? Nada muito difícil, porque nós acabamos de falar, então veja bem. Uma instalação é uma manifestação artística contemporânea composta por elementos organizados em um ambiente. Ela pode ter um caráter efêmero ou pode ser desmontada e recriada em outro local. Você já visitou uma instalação artística? Qual a sensação que você teve? Sobre o que se tratava? Era temática? Era algo que parecia ser aleatório? Qual será a ideia? O que o artista pretende com uma instalação artística? Instalação do termo de apropriar-se de um ambiente, mas que depois pode ser removido, pode ser efêmera ou desmontada e montada em outro local. Sobre a televisão, ela nasceu também de processos científicos que começaram a ser criados ainda no final do século XIX. Esses experimentos eram capazes de decompor uma imagem em pontos luminosos, enviá-la via processos elétricos e depois reconstruí-la. Eu amo TV, eu amo cinema, adoro ir ao cinema, adoro ver filmes na TV. Hoje, com os streamings, nós nem esperamos mais, olha só a tecnologia a nosso favor, nem esperamos mais um determinado filme passar em um determinado canal de TV. A gente já coloca ali, acessa um streaming, já escolhe o filme, entra a possibilidade de N filmes que existem, um de minha preferência, e a gente vai lá, né, estoura uma pipoca e vai assistir aquele filme que às vezes se reúne até a família para ver junto, ou os amigos. Antigamente nós tínhamos que ir até as videolocadoras, né, as locadoras, depois nós tivemos a substituição dos videocassetes por DVDs, depois os Blu-rays, e agora nós temos os streaming. A gente não precisa locar mais estes materiais para poder assistir um filme. Então você paga ali um valor mensal e tem mais de 2.000 filmes num catálogo com mais de 2.000 filmes para que você possa escolher um de sua preferência. Então veja, eu acho que a maioria das pessoas não saberiam viver hoje sem a televisão ou o rádio, né, o som. E olha que hoje nós temos os streamings de música também que nos possibilitam ouvir a música que nós queremos no lugar, a hora em que quisermos. Bom, observem aqui a videoinstalação de Namjoon Paik no Museu Nacional de Arte Moderna e Contemporânea em Gyeonggi, Coreia do Sul. O que vocês acharam dessa ideia de fazer uma arte usando televisões? Veja que nós temos aqui o que lhe lembra. Primeiro, o que te lembra esta imagem, né? Aqui ela está sendo vista de baixo para cima, e nós vemos que são vários televisores, um em cima do outro, formando círculos. Estes círculos, esta disposição te lembra o quê? De cara, acredito que você deve ter dito, uma torre. E que torre seria esta? O que é isso? Será uma torre feita de quê? Um monte de coisas, madeira, ferro, plástico. Você reconhece os objetos aí colocados? Será que todos estão na mesma estação? É uma escultura, uma instalação, tantas línguas e linguagens da arte, som e imagem. Vamos observar ela de volta? Qual é a intenção do Cildo Meirelles com esta instalação? Será que a torre nos traz uma mensagem? Venha conhecer então Babel, a instalação sonora e luminosa de Cildo Meirelles. Olha só que legal, gente. O nome da instalação é Babel, se é uma torre e a instalação é Babel, para quem conhece a história, já vai fazer a ligação em Torre de Babel. Torre de Babel é uma história cristã pertencente a uma tradição e que vai ter todo um significado dentro do cristianismo, tá? Dentro do Velho Testamento. E a partir desta ideia, da história que conta em que foi construída a Torre de Babel de acordo com o Velho Testamento, o Cildo Meirelles vai propor aqui uma nova leitura sobre a Torre de Babel tecnológica.
A obra Babel de Cildo Meireles já foi apresentada em vários locais do mundo. Olha ela aí, gente. Olha ela aqui. Ela começou a ser criada na década de 1990 e foi exposta pela primeira vez em 2001 no Kiasma Museum de Helsinki, na Finlândia. Eu vou pedir para que vocês observem esta imagem novamente. E olha só que curioso. Olha a base dela, com rádios e televisores antigos, e à medida que a torre vai aumentando, nós vamos mudando os rádios e os televisores, apropriando-se de rádios e televisores mais modernos. Para elaborá-la, o artista recolheu dezenas de rádios dos mais antigos que conseguiu aos recém-fabricados e os dispôs em forma de uma torre circular, sintonizados em diferentes estações. Olha as sonoridades, era o visual e o sonoro compondo essa instalação artística. Por que será que a obra de Cildo chama-se Babel? Você já havia ouvido falar em Torre de Babel anteriormente? A narrativa da Torre de Babel está presente em Gênesis, fonte de inspiração para a obra de Cildo, porque naquela época, de acordo com em Gênesis, um livro dentro da Bíblia, as pessoas queriam se aproximar de Deus e eles começaram a construir uma torre para chegar o mais próximo de Deus possível, e aí Deus, irado com a ousadia desse povo, derruba a torre, e ao derrubar a torre, espalha as pessoas para os mais diversos locais, e assim conta-se que as línguas diferentes, é como surgiram as línguas diferentes, como que as pessoas falam línguas diferentes. Até aquele momento todo mundo falava uma língua só, mas com essa ousadia Deus destruiu a torre, todos foram divididos por diversas regiões e começaram a falar em línguas diferentes. Uma história para explicar por que as pessoas falam diferentes de acordo com a tradição cristã. E aqui o Cildo vai traduzir essa ideia da torre de uma maneira moderna e tecnológica, trazendo, por isso, os televisores ligados em vários canais e os rádios sintonizados em várias estações para trazer essa ideia de pluralidade de linguagem. Vamos então a mais uma atividade. Qual a relação entre arte, ciência e tecnologia? Pense e eu já volto.
E aí, galera, conseguiram responder a atividade? Como sugestão de resposta, direi que a arte e a ciência andam juntas na criação de linguagens e novas formas de comunicação e expressão. Nesta aula, então, conhecemos e analisamos as relações entre arte e tecnologia, com ênfase na videoarte. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve!